Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Olha, eu sou Thais Lopes, é um prazer enorme ter você comigo a partir de agora. E antes de falar do episódio de hoje, eu queria fazer uma convocação geral aqui junto com vocês, tá? Você que nos acompanha pelo YouTube ou então pelas principais plataformas de áudio, faz o seguinte, assiste ao episódio de hoje ou outros episódios do podcast A Vida é Delas e deixa o seu comentário, né? Você deixa lá o que você achou, gostou do episódio, não gostou? Qual a sua sugestão? Qual a sua dica? O que você quer acompanhar aqui no nosso podcast? E quem você quer que eu entreviste por aqui na nossa mesa? Você pode fazer o podcast junto comigo, tá legal? Vou ficar acompanhando os comentários, tá, gente? Mas vamos lá, vamos seguindo. Hoje o episódio é bem especial, porque esta semana nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Vocês sabiam disso? E a gente sabe que a ciência ela é tradicionalmente muito masculina ainda, mas isso vem mudando bastante. Por isso, essa data, dia 11 de fevereiro, é a data em que nós falamos sobre as conquistas, os desafios também das mulheres nesse campo científico. Vamos lá! Para essa conversa, eu trouxe essas 3 convidadas incríveis, mulheres inspiradoras, nordestinas arretadas, porque quando o assunto é ciência, a gente pensa logo nesses 3 nomes. Quero apresentar, então, começando quem está do meu lado, Larissa Paiva, conhecida pelas redes sociais como Laritrix. Olha aqui, já está mandando beijinho e tudo mais aqui no podcast, maravilhosa. Essa jovem que é entusiasta, se apaixonou pela ciência, assim, já muito nova. E, gente, já participou de programa de projeto na NASA, descobridora de asteroides também. Temos muito que conversar, Larissa. Muito obrigada, tá? Pela tua participação aqui. Vai ser muito legal conversar contigo. E aqui também nós temos a Carla Celidônio, que é coordenadora da Fiocruz Ceará. Ela atua justamente, gente, na pesquisa e também fortalece a ciência aqui no nosso estado. Obrigada pela tua participação, tá? Muito obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui com você. Com vocês, na verdade, com lideranças femininas de diferentes gerações e empoderadas. Exatamente. E, estamos aqui, eu espero que poder contribuir, com o papo de hoje. Eu tenho a pura certeza de que vai ser incrível e que vai inspirar muitas outras meninas e mulheres que sonham com a ciência e que atuam já também nesse campo científico, tá? E aqui também tenho a nossa secretária, a Sandra Monteiro, secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. Secretária, um prazer enorme ter a senhora aqui com a gente. Satisfação também de, primeiro, estar aqui compartilhando. Eu acho que é um compartilhamento muito necessário nos dias de hoje para que a mulher possa ser vista como um referencial, seja na ciência, ou mesmo em outras áreas, e parabenizar ao próprio tema, que está sendo trazido aqui pelo seu podcast, Thaís, como um norte, não só comemorativo, mas um norte de lutas, de conquistas que a gente tem e consegue avançar. Com certeza, com certeza. Bom, a gente está aproveitando essa data, que é amanhã, dia 11 de fevereiro, que é a data internacional, é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Então, a gente está aqui para discutir justamente isso, os desafios, as conquistas, o que é que foi conquistado nessa área para as mulheres. Então, eu faço uma primeira pergunta aqui para a gente aquecer, essa roda de conversa, perguntando para cada uma de vocês, como é que vocês enxergam, de fato, a participação das mulheres na ciência? Porque quando a gente pensa em ciência, principalmente quando a gente fala do ITA no vestibular, a gente pensa muito meninos passando no vestibular para o ITA. A ciência ela é tradicionalmente muito masculina ainda, mas isso vem mudando muito. E aqui estamos com 3 provas vivas. Como que vocês enxergam hoje a participação das mulheres na ciência? Eu queria começar com você, por gentileza, com a senhora secretária. Quando a gente fala como a gente enxerga, é impossível você fazer uma análise só do que a gente tem hoje, Então, eu vejo que a gente mudou o mundo, de algumas centenas de anos para cá só. Temos milhares aí de anos com dominação, com acesso à educação à ciência só para homens. E aqui no Brasil, o avanço do acesso à educação se deu muito mais próximo do que nós imaginamos, E aí tínhamos avançado aí só para a questão de mulheres pontualmente em cada ponto da ciência, algumas vindo de fora do país e trazendo experiência, por exemplo, na Embrapa.
Mas hoje, né, esse avanço, ele é visível, ele é representativo, não quantitativamente, mas representativo de lutas. Então, existe um longo caminho, eu acho, para a gente percorrer, mas quem chegou, quem está, e aí eu me incluo, assim, dentro de 30 anos, eu sou a primeira mulher nomeada enquanto secretária, 30 anos de instituição, um ministério que tem 45 anos de instituído, ter a primeira ministra no MCTI, também é um exemplo de que conquistamos, chegamos, mas devemos permanecer, estimular e inspirar. Então, eu vejo nessa trajetória ainda da mulher e da menina na ciência. Ou seja, temos muito ainda que conquistar, é isso, Carla? Isso, com certeza, Thaís. E aí, pegando o gancho das palavras da Sandra, né? Eu vejo que a gente tem um grande desafio enquanto sociedade, que é justamente reconhecer, né, que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que foi pensada e moldada por homens. E para homens também. Por homens e para homens. E, portanto, assim, a gente tem um caminho muito longo, realmente, a trilhar e a abrir, né, para outras mulheres, para outras meninas que possam representar e trazer algo de bom e de diferente para a sociedade, né? E com o olhar feminino, né? E com o olhar feminino, com a força da mulher, com a resiliência de uma mãe, né? Com a capacidade de executar e de gerenciar várias ações ao mesmo tempo que a mulher tem. Uma eterna equilibrista, né? Ali, né? Isso. Eu acho que é isso, entendeu? E estamos aqui realmente para construir, né? Perfeito. E Laritrix, por que a ciência, Laritrix? Me conta. Porque a ciência é para mulheres. Já começa por aí, quando você fala de por que a ciência é importante, por que é importante as mulheres na ciência. Porque como é que você vai construir algo para o futuro, falando de inclusão, que é para todos, sem a inclusão de todos em sua formação. Então, que nem vocês já falaram perfeitamente aí, é muito importante a gente ter essa conexão, né, essa união de ideias, assim, porque é assim que vai construir novas ideias, né, e aquele ciclo infinito ali, aquele efeito borboleta muito positivo. E o que me fez escolher a ciência, além da própria curiosidade, que toda criança já nasce com ela, né? Isso comprovado cientificamente. Carl Sagan dizia que toda criança nasce como um cientista nato. Nós, sistema de ensino, enfim, preconceitos, é que tiramos essa curiosidade delas. Então, eu já era curiosa, escolhi por isso, mas também porque na ciência foi a melhor forma que eu encontrei de mudar o mundo. Que nem a Sandra falou sobre mudar o mundo, isso é muito real. Talvez a gente não tenha noção agora do impacto que isso tem, mas como você falou do seu resultado, né, como liderança, depois de tantos anos sem uma liderança, você ter sido a primeira mulher, né, e com certeza isso impacta muito para as futuras gerações. Falando por mim mesmo, eu vejo que é possível porque eu estou vendo uma mulher aí, entendeu? E não só uma mulher, mas uma mulher incrível, super admirada, que todo mundo admira muito o trabalho que desempenha com amor mesmo aquilo. Então eu escolhi a ciência por isso e porque eu acho que é inerente, né, do nosso ser. Não tem como você desvincular o que é ser humano do que é ser ciência e do que é estudar a ciência, do que é simplesmente o fato da ciência existir, sem necessidade de necessariamente desvendar todos os mistérios, mas a ciência é muito a gente, né? E isso é muito incrível para mim, eu realmente me encontrei muito na astronomia. Ai, que legal. E agora eu queria apresentar um pouco mais vocês, a história de vocês, para quem está nos assistindo, né? Porque o legal do podcast é que a gente mostra mulheres reais, que muitas vezes não são tão conhecidas assim, né? Apesar de termos aqui uma secretária, mas quem é a secretária Sandra? Quem é a mulher Sandra na ciência, né? Sim. Então o podcast, ele tem essa magia, né? De apresentar essas mulheres reais e que fazem tanta diferença na nossa sociedade. Então agora eu queria entender um pouquinho mais da história de vocês, né? Porque eu estava lendo um pouquinho antes da entrevista
ciência. E a nossa secretária Sandra, ela foi muito incentivada, essa curiosidade pela ciência foi incentivada na sua infância, pelos seus pais, não é isso, Sandra? Como a educação é importante, né? A educação de base mesmo, né? A construção ali na infância, como é importante para hoje, o que a gente está vivendo hoje. Eu vou repetir o que uma amiga minha, né, que também é outra mulher empoderada e também e da área de ciências, que é a professora Diana, vice-reitora da UFC, diz: eu nasci salva, né? Então, eu nasci sou alagoana, em Maceió, vim para o Ceará há 29 anos, então está fazendo em março, agora dia 19 de março, cheguei no dia de São José. Olha aí, foi já chegou abençoada. Poró, e vim para poder avançar um pouco mais na pós-graduação, porque Alagoas não tinha. Alagoas era conhecida como o berço dos analfabetos, né? Era o maior índice de analfabetismo do país. Mas meus pais, eles, por conhecer a importância da educação, e aí eu vou falar de 2 parâmetros. Do meu pai, que estudava e até a 4ª série, minha avó tirou da educação para o trabalho. Então, ele conhecia dessa importância e de ser tirado. Minha mãe só foi começar a estudar com 9 anos, porque minha avó saiu do interior, precisou ir para a capital estudar, e disse que a filha dela teria um outro rumo na vida. Então, a outra conheceu a educação, né, e foi a primeira da família a chegar a uma universidade. Então, sem esse... Eu digo sempre que a gente tem que ter, né? A gente é curioso, eu sempre fui curiosa, isso eu ouvi de meus pais, né? Mas o curioso e tentando ter um senso crítico. Eu acho que pai, mãe faz isso, avô. Os índios fazem isso muito, né? Que não só experiencia, mas por que você está tendo aquela vivência, né? Os porquês são muito importantes. E os porquês, se você não conseguir, você tem que buscar. E eu fui, assim, crescendo nesse ambiente. E quando chegou um ponto que em Maceió eu já não tinha mais respostas para os meus porquês. Ficou pequeno para você. E me foi apresentado por um professor cearense que foi dar uma palestra lá, fazer um curso nosso lá de especialização, e falou que a esposa trabalhava com algo que eu amava, que era a parte de nefrologia, a parte de doente renal, paciente renal, que eu era apaixonada. Então, a saúde primeiro me chamou a atenção, eu sou nutricionista de formação. Depois me enveredou as oportunidades, e aí tem que ter oportunidade. Então, hoje eu sou o produto de me agarrar às oportunidades, porque elas passam. E eu nunca fiz muito um planejamento, não. Isso eu vou ser bem sincera. Às vezes que eu fiz planejamento, não deram errado. Porque um bom cientista diz o seguinte: todas as variáveis são controladas. Não necessariamente. Então, eu controlo o que é meu. O meu era a vontade, e o ambiente controlado que eu tinha para a ciência era a minha família. E também tive um ambiente de uma universidade pública que me acolheu, e eu acho que isso é importante, né? Então, vontade própria, estímulo familiar, um ambiente que acolha a menina, a mulher, porque é muito difícil. Sim. E, no meu caso, que eu sou negra, né, assim, aqui no Ceará não teve essa colonização negra, então é muito diferente de Alagoas, de Pernambuco, do Piauí, dali. Então, eu não me vejo no espelho o tempo todo, então eu não tenho essa consciência o tempo todo. Mas no momento que você vê uma foto, vê um momento como esse, você diz: puxa, que bacana, né? Eu estou mulher, né? Fui uma menina que tentou iniciação científica, mas não tinha monitoria. Ótimo, vou fazer monitoria. Monitoria, minha gente, é assim, a gente está lá na faculdade, né? E os professores disseram: me ajuda, você vai fazer isso. Eu disse: ótimo. Porque a conversa vem com um dicionário ali explicando. Vai dar aula para os outros alunos. E aí laboratório, faltava água. Sandra, faltou água no laboratório. Valha, minha senhora, né? Então, assim, mas foram aprendizados. Foram aprendizados e assim, a vivência também, fora do laboratório, fora da sala de aula, é importante dentro da universidade, principalmente política, né? Eu não venho de uma família política, vamos dizer assim, né?
nem de compreensão de partidos, mas eu tive pais muito politizados, voltados para o social, para o bem social, né? Dentro de casa, inclusive. Então, quando eu entrei na universidade, que veio o centro acadêmico como um olhar, né? Um olhar assim, muito inclusivo, eu percebi que eu podia contribuir também nessa fase. E isso foi trilhando o caminho para que eu pudesse hoje contribuir. Então, eu sou essa mistura toda, né? Sou mãe. Eu não... Quem faz ciência tem... mulher acumula trabalho. Ou, se não, hein? Né? Acumula. Só vivendo na pele, quem sabe, né? E assim, meu filho entrou essa semana, ontem, na vida universitária. Então, eu quero que ele vivencie. Qual é o nome dele? Manda um Samuel. Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel. Vai dizer que, mamãe, você me fez pagar um mico, mamãe. Que nada, Samuel. Que nada. Tem parabéns, que receber esses sucesso, parabéns. Sucesso na tua escolha. Sim, e ter também... Eu tenho um esposo, Manuel e Samuel, como filho. Eles, esposo e marido, eles me dão total tranquilidade para que eu possa desempenhar. Apoio, né? Isso é acima de tudo. Importante. Agora, interessante como as histórias de vocês, elas se conectam nesse início de tudo, né? Porque a Larissa, o que eu sei da história da Larissa é que ela pequenininha perguntava, vozinha, o que são aquelas estrelas ali, né? Sim. Então, fala um pouquinho desse início também, Larissa, pra gente. Eu lembro que eu sempre fui muito curiosa e a curiosidade voltava muito para aquilo que eu tinha acesso, né? Eu sou de zona rural, município de Pires Ferreira, que na verdade é tipo assim, é o interior do interior. Que tipo assim, aqui tem a entrada do Pires Ferreira. É o distrito, né? Não é nem distrito, mulher. Calma aí, ó. Aqui é o Pires Ferreira, aqui é a entrada do Ipu, né? Que é o município vizinho. Aí bem aqui eu acho que é Varjota. Aí, o meu município, onde eu moro, quer dizer, o meu município é pra cá. Uhum. Eu moro não é nem pra lá, é do outro lado do município. Vocês estão entendendo é aí, né? É aqui que é aqui que é aqui. É aqui que é aqui. E aí, lá onde é uma comunidadezinha que chama Marruais dos Paivas. Um beijo, pessoal do Marruais dos Paivas. Perfeitamente. E o céu é lindo, até hoje hoje tá mais desenvolvidozinho, tem mais algumas casas e tal, mas o céu era muito lindo e a minha curiosidade se voltou principalmente para os céus, tanto noturno quanto diurno, né, as coisas da natureza. Aí eu comecei a gostar de física quando começou na escola, mas quando eu tinha 8 anos, eu lembro que eu tava brincando na beira da estrada, assim, com meus primos e tal, e daí eu parei de brincar para começar a olhar pro céu, não sei, para fitar as estrelas ali. E aí, como quem não quer nada, eu lembro muito, porque foi a primeira vez que eu ousei criar uma teoria, porque eu sempre admirava, eu gostava. Mas além aquele menino, né? Pior. Aquele menino que inventa tudo, assim, na cabeça, assim, só matutando. Mas eles não falam, as crianças não têm a liberdade para falar, mas toda criança tem essa criatividade meio, né? Eu tenho certeza que quem criou o mito das figuras na lua foi uma criança, tenho certeza, que aí tem uns que vê São Jorge, né? Além dessas ali que eu conhecia, eu não tinha muita ideia do que era uma estrela, por exemplo, ou do que, de fato, ver uma estrela como um objeto celeste. Eu não tinha essa ideia concebida. Mas com 8 anos eu fiquei pensando ali na minha inocência. Poxa, será que as estrelas têm nome? Do nada, assim, porque eu tenho um nome... Gato tem nome, né? Bicho a gente dá nome. Até planta o povo dá nome. Por que as estrelas não têm nome? E aí sobrou pra Vovó Mundinha. Vovó Mundinha, como uma clássica senhora de interior, ela ficava sentada na cadeira de balanço, aquelas cadeiras... Como é que chama? Aquele material. Vai pra frente, que parece um canudo. De plástico. Sim, É plástico. É plástico. Eu sei, a gente sabe. Sabe, não tem Que nome, quando mas... corta, a gente amarra e bota o outro de novo. Aí ela descola de novo, é essa mesmo. E ela ficava ali observando e tudo. Aí eu cheguei pra ela, lembro que eu cheguei assim agitada. Vovó, as estrelas têm nome? Qual é o nome das estrelas? O que é uma estrela? Eu ousei simplesmente nessa noite em específico, não sei o que deu, externalizar. Pobre da Vovó Mundinha. Sobrou pra quem? A pobre da Vovó Mundinha. E quando a gente fala externalizar, que é um ponto muito importante da ciência, que né, a gente estava comentando antes no off, porque eu acho que, assim, o método científico, ele não acaba no provar a tese de pesquisa, comprovar a teoria. Ele acaba quando você externaliza. Externalizar não é só publicar. Publiquei, pronto, vou dormir meu sono. Não, você tem que publicar. Hoje em dia você tem que gravar um vídeo, né? Querendo ou não, estamos aí nessa... talvez uma nova era da Revolução Industrial, já considerada, né? Então, é legal você poder gravar um vídeo explicando em palavras simples aquilo que você descobriu, que é o que, enfim, acontece nos projetos de ciência cidadã que eu acabei participando. Mas já naquela época, eu fiquei muito assim, porque a Vovó Mundinha falou, minha filha, não sei nome de estrela, não.
Mas aquelas ali são as Três Marias. Eu tatuei, né? Você já viu? E a Estrela d'Alva, né? A Que é constelação Vênus, de né? Órion. Ai, sim, a Estrela d'Alva eu fui saber alguns anos depois sobre ela, que na verdade é o planeta Vênus. Mas ela, a Estrela d'Alva, Vênus, não estava na época que eu perguntei, eu acho, porque ela não falou dela, mas acho que ela conhecia. Mas enfim, ela falou das Três Marias e eu fiquei assim, meu Deus, eu supus e tá certo. Tem nome. Tem nome. Só que eu fiquei satisfeita. Me digam o que vocês acham. Se eu fiquei satisfeita com as Marias. Não, ela foi lá e foi atrás demais. Primeiro que eu senti uma conexão, porque eu sou Maria também. Vocês são Maria também? Eu sou. Minha mãe é, não sou. Enfim, muito cultural pra quem não é do Nordeste, né? A gente tem o Maria do nome, acho que é homenagem a Santos, enfim. E eu senti essa conexão, porque eu sou Maria Larissa. E fiquei incrédula que, de fato, eu podia supor. Eu tinha essa potência, né, de supor. E aí eu saí explicando isso que eu tinha aprendido pra todo mundo. Começou assim, mas aí só muitos anos depois, quando eu tive acesso à internet, a primeira vez foi numa locadora lá no Suzé. Salve pro Suzé. Hoje em dia não tem mais a Lan House, né? É só o videogame mesmo. Eu fui pra jogar videogame e quando eu cheguei lá, ele me chamou pra falar que tinha uma coisa que o que eu quisesse saber e me dar a resposta. Aí eu fiquei, o quê? E aí ele falou que era o computador com o Google. E eu corri, assim, vi aquela tela. Nessa época, o vovó Mundian tinha falecido, tinha 1 ano, mais ou menos. Ainda tava de luta, ainda tava pensando muito nela. E aí eu lembro que eu lembrei dela e lembrei dessa noite, que ficou um momento muito especial. Quando eu descobri que as estrelas tinham um nome. E sem saber, ali, conscientemente, mas eu descobri que eu podia supor teorias. Eu podia fazer ciência, mesmo sem saber. Eu ainda não sabia. Então foi a não tinha essa faísca ali do... hoje é que começo eu de olho tudo. e eu consigo... Beleza, era isso. Então foi isso que aconteceu. Por isso que eu tava feliz. Mas eu lembrei desse dia e pesquisei as Três Marias. Aí, primeira coisa que eu vi foi que o nome científico delas não tem nada a ver com Maria. Maria é um nome cultural. O nome científico é Mintá, Kaunitá, Kaunilã. E elas são da constelação de Órion. Uma das estrelas de Órion é Bellatrix. E aí eu me apaixonei por Bellatrix, significa guerreira, e me apelidaram de Laritrix. Por isso que chama Agora Laritrix. tudo faz sentido. Foi assim. E aí, depois daquela pesquisa na locadora, eu lembro que eu saí de lá já correndo pra falar a todo mundo o que eu tinha aprendido, que eu descobri a existência da astronomia, que tinha uma ciência que era capaz de estudar aquilo que eu tanto gostava. E eu me senti descobrindo mesmo, sabe? Como se tivesse coberto pra mim e, de repente, com aquela simples pesquisa, um simples Google, descobriu. A importância da tecnologia para poder dar esse start, né, esse avanço. Pois é. Que legal. A gente vai chegar na parte atual, né? Hoje, como você tá, o que você já conquistou. Mas antes eu queria passar aqui uma pergunta para Carla, porque, gente, eu acho que... mas é porque quando a gente fala sobre ciência, a gente tem que também fazer um recorte aqui da total atenção para uma fase das nossas vidas que foi a pandemia, Carla. E a Fiocruz foi uma das nossas maiores referências aqui no campo da pesquisa. Enfim, então por isso que a ciência, pra gente, parece que ela ficou assim ainda mais evidente na época da pandemia. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Assim, eu acho que a ciência foi tão valorizada e também tão questionada nessa época. Então foi um grande desafio, eu imagino, para vocês, né? E para nós jornalistas também estávamos trabalhando aí nesse momento. Então eu queria te perguntar, onde você atuava nessa época na Fiocruz? Já estava na Fiocruz? E me fala como é que foi esse momento na tua vida profissional, onde você atuava exatamente lá? Bom, primeiro foi muito desafiador, né, para todos nós, especialmente para mim que tenho um marido transplantado renal. E eu tenho um pai transplantado de fígado. Então eu tinha muito receio em sair, queria ajudar, mas ao mesmo tempo com muito receio em sair porque a gente não tinha vacina ainda. E saía, mas trazia, né? Mas a Fiocruz tinha um grande desafio, né, que era contribuir tanto para acelerar o diagnóstico, quanto também para tentar controlar os casos, né, os novos casos que surgiam. E aí, nesse período, foram construídas, né, algumas iniciativas, como um hospital, né, para atender os doentes no Rio de Janeiro, algumas unidades de apoio ao diagnóstico, ao NADIG, que aqui no Ceará funcionou
24 horas por dia, né? 24 horas. E nós tivemos uma capacidade de mobilizar muito rapidamente profissionais, isso foi muito importante, a educação no Ceará, desde nível técnico, mestres e doutores, tá? Para dar a resposta de forma mais imediata possível para a sociedade. E nós tivemos a capacidade aí de realizar mais de 1,5 milhão de exames, tanto molecular como sorológico, e em paralelo, a Fiocruz estruturou uma rede genômica que tem um braço aqui no Ceará para identificar as cepas circulantes, ou os vírus circulantes aqui no estado e além, né? Então, acho que foi um papel muito importante da Fundação. E em paralelo, outras iniciativas relacionadas à produção de vacinas, e que, se não fossem as duas instituições públicas e que são estratégicas para o Estado brasileiro, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz, a gente não tinha tido a capacidade, com o governo negacionista que nós tínhamos no período, não tínhamos tido a capacidade de enfrentar isso de forma muito contundente. Exato, contundente. Mas como é que foi para a Carla mulher, a Carla profissional também enfrentar esse período estando lá, nessa linha de frente ali da batalha? Foi ao mesmo tempo, né, que a Fiocruz estava trabalhando na estruturação desses laboratórios, nós estávamos também estruturando um laboratório de pesquisa e desenvolvimento aqui para a Fiocruz no estado, né? Que quando acho que é importante colocar que quando a Fiocruz nasce, né, no estado, ela nasce com 2 objetivos: a qualificação de profissionais da área da atenção primária em saúde, e o outro, buscar incrementar, né, a participação do estado do Ceará no complexo econômico e produtivo da saúde, e a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco também, se você tiver interesse. Claro. Mas e aí a gente estava, então, em paralelo, trabalhando para montar plataformas que são integradas para gerar novos medicamentos, né? E aí, no caso, antivirais ou medicamentos que possam auxiliar no controle ou no tratamento, né, de leishmaniose, que é uma doença de grande importância aqui para a nossa região, calazar, nosso calazar, né? Ou outros, ou para acidentes ofídicos também, que a gente tem trabalhado, enfim, câncer e outras doenças. Ou seja, Carla, você estava lotada de trabalho. Exatamente. E como é que estava em casa? Me desculpa. Também lotada. Não, mas aí também lotada de trabalho, porque só quem saía para supermercado ou para farmácia ou para resolver algo era você. Era eu. Somente. Uma criança de 13, 14 anos, o meu marido que não podia sair, e eu tinha se expor, e eu além de tinha administrar tudo isso aqui à frente da Fiocruz, e ainda tinha que administrar. Não, eu não estava à frente da Fiocruz ainda, mas eu estava apoiando na estruturação dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. E em casa estava buscando assim, cuidar, né? Cuidar do seio familiar. E como é que foi para você isso? Foi tranquilo. Opa! Não, foi tranquilo. Ainda bem que você está dizendo isso, porque ninguém acredita. Quando eu virei na pandemia, mas... não, eu estava tranquilo. Não, foi assim, lógico que tem toda a questão impacto, da ansiedade, né? Da angústia, do receio de pegar e de levar o vírus para casa, né? Lógico que tem isso. Mas eu tinha pessoas em casa, que é o meu marido e o meu filho, que são pessoas muito amorosas.
e muito e que estão ali para toda, assim como quando a Sandra colocou, né, o filho e o Samuel e o Manuel, né? O Cleberson e o Gabriel também são pessoas que estão ali para toda a obra, tá? Sabe? Então, Torna leve, né? Torna apesar leve. de toda a dificuldade, a gente não tinha nenhuma dificuldade em casa, entendeu? Eu saía para buscar alimento, mas quando eu retornava, todo mundo cuidava. Todo mundo dividia, todo mundo organizava. A gente se organizava para lavar roupa, a gente se organizava para cozinhar, a gente organizava para tudo. Então, foi bem tranquilo nesse aspecto. Ai, que bom. Então, é isso que a gente espera, né? Que tenha acontecido de fato assim na sua vida, que tenha dado tudo certo em equilíbrio numa fase tão difícil, né? Para as nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho sobre a SSTS. Bora falar um pouquinho? Bora. Eu queria entender um pouquinho, assim, quais foram as principais metas e os desafios dentro da secretaria. E eu estou falando da promoção, inclusão, participação das mulheres e meninas na ciência aqui no Ceará. O que já foi desenvolvido e quais são ainda os desafios a serem enfrentados, né, como meta mesmo para a secretaria. Dentro da sua gestão, claro, né? Porque a senhora já está há 2 anos... 2 anos e 2 meses. 1 mês, né? Exatamente. 2 anos e 1 mês. É impossível a gente falar de uma Secretaria de Estado, né, que embora ligado e estimulado pelo governador, né, cujo governo eu faço parte, mas ela é o somatório de muitas ações, né, que vieram antes. E aí eu tento dar seguimento ao pouco que foi feito, né, porque claro que existe um efeito temporal aí, né, no caso das mulheres, que foi a iniciativa, e aí vem ONU, né, depois o Ministério de Ciência e Tecnologia lançando editais, e a FUNCAP, né, que é uma vinculada. A FUNCAP, para quem não conhece, é a Fundação de Apoio à Pesquisa, e é quem encaminha editais para bolsas, né, para projetos de pesquisa. E aí foi lançado já anteriormente à minha gestão um edital para mulheres na ciência. Entretanto, nós vimos trabalhando ao longo desse tempo articulações que não só de bolsas, que não só de pesquisa. A Secretaria tem um programa que eu tenho assim, muita satisfação de falar, porque é um programa assim, que atinge praticamente todas as regiões do estado, que vai desde aquele projeto que é iniciado, né, lá no interior, você acha que é uma ideia só, e você pega aquela ideia, conversa com a pessoa, essa ideia é um projeto, e transforma em startup. Ou não, isso daí não, dá um protótipo, dá um equipamento, vamos transformá-lo, que é o Corredores Digitais. Então, nesse sentido, a gente trouxe para essa jornada, são 4 jornadas que acontecem, a gente trouxe uma jornada para negócios de impacto para mulheres. Então, que esses negócios, esses processos, essas empresas pudessem beneficiar prioritariamente mulheres e negócios que têm um impacto não só de retorno financeiro, mas de impacto ambiental. Então, essa eu acho que foi uma das primeiras pegadas, vamos dizer assim, que eu consegui, assim, junto com a nossa coordenação, que é outra mulher, viu, Sara? Inclusive, nas coordenações da secretaria, só tem 2 homens, o restante são mulheres, no meio assim, de 10. Então, e assim, agradecer a todas, né? E os meninos também, por esse trabalho conjunto. A outra é tentar estimular que o sistema da educação superior, e aí não só as nossas universidades estaduais que estão vinculadas à SSTES, a gente fala SSTES porque é Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior no Ceará. Então, SSTES. Para que a gente pudesse estimular projetos de extensão, né? Nas Olimpíadas, a gente tentar priorizar nos cursos, por exemplo, o curso que o governo do estado promoveu junto com o IFCE, a FUNCAP, a Secretaria, o Sistema S, que é o HTEC, que é um programa de qualificação para energias renováveis. Foi priorizado também uma
parte daquele quantitativo de vagas para mulheres. Prioritariamente foi de 30%, mas a gente teve muito mais, viu? E a primeira turma concluiu e as mulheres, assim, pouquíssima evasão. Então, e na área de qualificação profissional, abrimos cursos que era para formação historicamente para homens, mecânica de motos, para mulheres. Olha, super interessante. Então, assim, mas por quê? Ora, se hoje a gente, Alguém pergunta por que os homens? Não perguntam. Não Por que perguntam por que mulheres? Porque, sabe por que não perguntam? Porque se buscar na memória afetiva, tinha sua mãe trocando uma lâmpada, tinha sua mãe trocando a peça de uma máquina de costura. Super normal. Né? E eu cresci e meu pai não fazia diferenciação para homem e mulher. Então, eu morei sozinha e muito do que eu fazia de trabalho em casa era do que eu via, que me permitiam, né, fazer. Então, aliás, sempre me permitiram, né? Na verdade, quem não podia pegar 2 tijolos, pegava 1, quem não podia, pegava 3. Então, assim, a secretaria tem feito essas ações, mas eu ainda acho que a gente pode contribuir mais. Mas tem uma área que é estimulada já no mundo todo, que é de mulheres, né, e meninas nas ciências exatas. Para você ter ideia, só 30% das mulheres que estão nessa área é o que compõe, que chegam ao seu final, e nem todas são das engenharias, viu? E o mais difícil é que essas mulheres que ingressam, né, que ingressam na universidade, elas muitas vezes não se mantêm no mercado de trabalho por causa da exigência em casa, no ambiente doméstico. Ou por questões relacionadas ao machismo mesmo, de empresa não querer contratar, né? O preconceito, essas coisas mais superficiais. Mas isso também vem mudando um pouco, vem mudando. né? E aí, por exemplo, tem instituições como os IEFs, que tem curso de técnico em edificações, em energias renováveis, que hoje a gente tem mulheres trabalhando. Uhum. Eu acho que é uma cultura, mas quando eu falo em avanço na ciência para a mulher, eu não me vejo separando isso como uma responsabilidade só de mulheres. Eu vejo de homens também. Sim. Então, a partir do momento que essa sensibilização ela é possível e o respeito também, a gente consegue. Eu vou aproveitar, tá, Sandra, e eu vou recomendar, não sei se vocês já leram, o livro que foi escrito em 2019 por uma escritora, uma jornalista inglesa, Caroline Pérez, que se chama Mulheres Invisíveis. Já li. E não é maravilhoso? Ela traz muitos dados, mostrando realmente, assim, não é nada de novo em relação ao feminismo, mas ela traz muitos dados mostrando como a nossa sociedade, apesar de parecer, né, ter se aberto mais assim para o feminismo, né, para as mulheres, mas como ainda é muito machista. Então já fica a dica aqui para quem está nos acompanhando, Mulheres Invisíveis. E tem tradução em português. Perfeitamente. Então fica aqui a dica. E aproveitando também aqui a nossa conversa, puxando aqui a Larissa também para esse papo, para a gente entender um pouquinho essa trajetória dela. Aos 16 anos, o primeiro asteroide descoberto, estou correta? Errada? Sim. E aí, logo em seguida, também você participou de um programa da NASA. De que forma, Larissa, você imagina e acredita que a tua história, a tua trajetória inspira meninas a seguirem nesse ramo da ciência? Me fala um pouquinho dessa sua fase, dessa sua vida e de que forma isso inspira. E você comunica também através da internet. Acho que antes contextualizar um pouquinho sobre a tal da primeira descoberta, né, para quem não está inteirado. Inclusive, Sandra sabe, não sei se lembra, mas a CCTS foi uma grande aliada durante esse período aí de descobertas. Eu sou eternamente grata, eu me vejo no futuro, como é que eu vou agradecer o Inácio, como é que eu vou retribuir para a CCTS, como é que eu vou dar algum retorno, porque você já está dando. Olha, neste momento. Você já está dando. Não, mas é muito pouco ainda, sabe por quê? Porque meu pai é professor de escola pública e minha mãe é dona de casa e revende alguns cosméticos, né, alguns produtos em casa. E aí, a gente não tinha condições financeiras nem na pandemia de comprar um notebook para mim
Então, eu assistia a aula o dia inteiro, porque eu estudava em EP, fazia administração. EP, para quem não sabe, é a escola profissionalizante. E amo a EP, foi incrível o tempo que eu passei lá, fiz os 2 anos lá e depois saí para assumir bolsa aqui, né? E você fez administração, se eu não me engano? Foi administração. Na época, foi. Muito bom, muito bom. E aí, como era que eu ia assistir o dia todo no celular ruim, eu tava já começando a ficar desesperada. E além disso, porque mais tempo no celular, mais tempo de tela, mais tempo nas redes sociais, eu descobri essa comunidade da ciência. Foi bem assim na pandemia. E foi lá que eu comecei, antes de asteroide, antes de tudo, eu comecei a falar de ciência na internet. Aprendi uma coisa ali. Do mesmo jeito que antes eu ia pra casa dos meus parentes, reunia a galera, um monte de primo na calçada, e eu ia ensinando o que eu ia aprendendo. Só que não podia mais reunir na calçada. Não podia, a gente estava na pandemia. Então, eu comecei a gravar na internet durante a pandemia. E aí, eu lembro que eu era muito zoada, assim, no início. O pessoal, vai, a cabeça nas estrelas, ai, a menina da lua. Porque eu falava ali para os meus 2.000 seguidores. E aí, quando eu vi, tinha gente de um grupo que eu participava, o grupo InSpace, que é um grupo que agora está mais voltado para engenharia, mas era mais genérico, né? E eu participava e na época eu vi o pessoal dizendo que ia se inscrever desse projeto, que tinha parceria com a NASA, que o MCTI estava começando a divulgar aqui no Brasil. E aí eu falei, menino, que legal, eu vou me inscrever. Aí me disseram, não, mas precisa ter um computador, Lari. E eles já estavam calejados de eu nas reuniões com Wi-Fi horrível no celular. Então eles já me disseram logo, não vai dar, Lari, só se tu arrumar um notebook, não sei como é que vai fazer. Então eu consegui pegar um emprestado de um vizinho. E uma vez eu contei essa história, como não... Só não é mais o açúcar, não empresta uma xícara de açúcar, agora me empresta um computador. Por favor. Mas era, sabe, porque ele estava na faculdade, nem sempre tinha aula. A faculdade deu aquela parada nas aulas, o nome dele é Riquelme, inclusive. E aí ele me emprestou e foi através do notebook dele que eu entrei no Caça Asteroide e comecei a caçar asteroide. E aí, antes mesmo de sair a confirmação do meu primeiro asteroide, eu comentei com o pessoal da CCTS numa live que teve a Feira de Ciência, inclusive uma boa história para contar sobre a Feira de Ciência, é que na época que eu participei, eu competi com escolas elitistas daqui da capital e eu não ganhei. Eu nunca consegui ganhar a FDC. É a Feira do Conhecimento. Feira do Conhecimento. E aí eu fui chamada para palestrar na Feira do Conhecimento online no ano seguinte. Isso já foi muito esquisito para mim. Mas, enfim, viram o Dermeval Carneiro também. Oportunidades. Viu o meu trabalho, me chamou para uma palestra. Eu falei, claro. Aí chamou a Nicolinha também. Eu falei, incrível. Eu admiro muito a Nicolinha. Nicolinha Lagoana. Também. E a Nicolinha é maravilhosa. Inclusive, a gente tá sempre junto e tudo. Também embaixadora do Pop Ciência hoje em dia. Mas, enfim... Aí foi nessa live que eu contei essa história. Ele perguntou, o que você tá fazendo? Perguntaram. E aí eu falei, eu tô na escola, tô participando de projetos de ciência cidadã e tô participando do Caça Asteroides, que eu nem ia participar, mas agora eu tô participando porque meu amigo me emprestou, inclusive ele pediu pra eu mandar um beijo, aí mandei um beijo pro amigo, pra esse vizinho. Aí alguém na live, um empresário parceiro da CCTS, viu minha história e falou que é absurdo, essa menina não tem um computador. A CCTS foi atrás dele, conseguiu a doação de notebook pra mim. É o notebook que eu uso hoje para tudo. Olha aí, tudo. Que história. Isso é verdade, isso é verdade. E foi justamente nessa época que a feira a gente conseguiu, assim, na época o Inácio conseguiu fazer, né, com a equipe de uma maneira online e manteve um canal que se chamava Conexão CCTS. Exatamente. Olha, era esse mesmo. Olha a importância, você já estava por aí, então, né? Eu só não te conhecia bem ainda. É porque eu tive um breviato, eu tive que voltar para a universidade, que eu adoro também, né? Sala de aula eu gosto. Mas você ficou sabendo, então, mais ou menos, dessa época. Mas, pois é, qual era a pergunta mesmo? A pergunta, eu fiz várias em uma, né, também. Olha, gente, mas diante de tudo isso, como é que você enxerga? Sim, pronto. Essa tua história sendo incentivo para que meninas, elas sigam o mesmo caminho, elas sigam os seus sonhos, que não é impossível seguir a ciência. Tá, como eu ainda não estou na academia, é difícil porque eu ainda não fiz um estudo de caso palpável ali de como eu, como Laritrix, como microempreendedora, ou como, assim, eu não consegui ver de fato o meu impacto real. E eu acho que vocês estão na academia, talvez seja mais simples, ver o aluno no dia a dia, ver as escolas, ver as instituições, ver as faculdades. Imagino que isso seja mais visível para vocês. Eu, como trabalho muito assim na internet, já é uma geração que é um pouco mais difícil para mim
notar, mas quando acontece uma palestra em um evento, um dia aconteceu esse dia, eu nunca esqueço. Uma menina que acho que ela tinha mais ou menos uns 8 anos, eu gosto de arredondar para 8, porque foi a idade que eu comecei, né? Mas ela pequenininha, e ela pegou assim no meu braço, você é a Laritrix, né? E ela é da minha cidade também. Você é a Laritrix, né? Eu não gosto de estudar, não, mas agora eu tô estudando mais, porque quando eu crescer eu quero ser que nem você. E eu tinha acho que 17, eu nem tinha feito 18. E aí eu fiquei, meu Deus, será? E aí isso vai dando um estímulo para continuar, né? A minha comunidade online, assim, que é o que eu chamo de seguidores, conta uns 14 mil seguidores. Eu não sou tão focada na coisa da internet, eu devia ser mais, já me cobraram para ser mais. Mas, porém, aceitamos publis, viu, galera? Manda lá seus produtinhos, que eu quero, sim. Mas eu sei que eu chego em muita gente. O último cálculo que a gente fez com os projetos, eu tenho o Pirisfeira nas Estrelas, que impacta toda a região ali da Ibiapaba. Então, a gente conseguiu a doação de telescópio pela prefeitura do Pires Ferreira, e eu consigo ir nas comunidades lá da Ibiapaba, aqui no Ceará, levar esse telescópio, ou o pessoal vem para a gente fazer a observação. É muito lindo ver no olhar das pessoas a emoção de ver a lua de perto pela primeira vez. É muito parecido com o que eu senti. Deve ser muito gratificante. Não é? E questão de dignidade, porque como é que pode? Você passa uns 80, 90 anos da sua vida vendo a lua, quem é de interior, que tem aquele hábito de ficar lá fora e tudo. As pessoas de idade morrem sem saber como é a lua de perto, o que é a lua. Não sabe o que é aquilo, e não sabe nem o que é o dia, o que é a noite. Ai, eu não me conformo. Como é que tu disse que ainda não sabe, quer quantificar o quanto você impactou? Lembre-se que na ciência ainda tem o qualitativo. O qualitativo, que é não verdade. é só o quantitativo. Olha aí. É verdade, mas na verdade a gente teve um número, porque com esses projetos, as embaixadoras, inclusive, um beijo para elas, minhas voluntárias lindas, maravilhosas, elas ajudaram no cálculo e a gente viu ali pelos formulários, pelas coisas, pela quantidade de palestra que eu já fui, escolas que eu já visitei, que a gente já está na marca de 18 mil estudantes. Assim, só estudantes, sem contar ali o Instagram, a rede social, que eu não sei para quem entrega, eu não tenho essa análise de assessoria. Vai lá na não. CSTES, que a gente senta, conversa um pouco com a equipe da Adoro comunicação. que o podcast ele vai, construindo Ai, pontes gostei. e fazendo conexões. Me chama que eu vou. Eu acho que a gente pode conversar e eu não vejo instituições assim. Por exemplo, aqui a Fiocruz é uma instituição de âmbito nacional, internacional. Mas tem, por exemplo, conexões que a gente... Hoje eu tive reuniões falando sobre educação à distância, Universidade Aberta do Brasil, que eu falei em especialização a partir da Fiocruz. Então, essas conexões, elas existem. Que bom que a gente se conhece, mas que bom que a gente tem um referencial, tem uma mulher que também ouça, entendeu? Eu acho que acolha também que acolha de umas às outras. Né? E eu conheci tudo isso também, aí eu vou lembrar do Inácio, porque ele sempre teve essa preocupação, tá numa mesa, né? Só tem homem aqui, chamar que fulano dali da plateia, vem para cá para essa representatividade. Mas a gente pode construir junto, a gente não tem que sofrer junto, né? É verdade. Eu acho que é isso que eu quero dizer. O que eu não souber, eu vou lá. Ei. Bora. Vamos aqui? Construir, vamos criar pontes. Que bom. E Carla, falando em brilho nos olhos, que a Larissa aqui nos trouxe nesse momento, o que é que te motiva na gestão na saúde, na área da saúde, aliás, na área da saúde e na área da ciência, principalmente, e o que ainda precisa mais para a representatividade feminina ser maior? Muito. Primeiro que te motive, o que ainda precisamos que te motive. Primeiro escutar essa nova geração é muito gratificante. Tá? Aprender com a nova geração, aprender como a nova geração se comunica. Né? Eu acho que isso é bem interessante. E quando eu cheguei aqui, daqui a pouco eu respondo. Tá bom. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi essa moça toda trajada de astronauta, eu lembrei da minha infância, porque a primeira profissão que eu queria escolher era astronauta. Era mesmo, era Carla. Olha aí, tu nunca me disse isso, não.
Olha aí, ó. E eu Mas já falei que era. vou fazer umas ligações para ver se eu consigo colocar ela onde eu me formei, tá? Não, e a primeira. E aí minha mãe, pedagoga, o meu pai é agrônomo, é professor da universidade. Quando eu disse isso para eles disseram assim, vai procurar outra coisa, Carla. Aqui não tem. E na década de 80, né? Não tinha. Muito pior. Daí eu disse, eu vou fazer medicina. Mas quando eu cheguei na Universidade Federal, meu pai foi professor do curso de farmácia da UFC, que eu vi um Lapachol, que é o princípio ativo do pau d'arco, que é anticancerígeno, sendo extraído por um técnico que hoje é professor, o professor Said, eu disse, eu quero fazer isso daqui. Eu quero trabalhar com desenvolvimento de medicamento. Amor à primeira vista, né? E foi muito interessante porque, como a Sandra colocou, eu nunca planejei. Eu sabia de uma coisa. Eu sabia que eu queria sair do Ceará. Eu sabia que quando eu fiz o vestibular para farmácia, eu virei para o meu pai e disse assim, pai, ele tinha feito mestrado, né? Aí eu disse, eu agora vou fazer mestrado e doutorado. Eu tinha acabado de passar o vestibular. Ele olhou para mim e disse e tu não vai trabalhar, não? Eu fiquei tão aquilo na cabeça que eu entrei para fazer, na graduação, tive a honra de compartilhar 6 meses com o professor Francisco José de Abreu Matos. Eu tive aula com ele também. Olha, foi o farmácias idealizador vivas. do projeto Farmácias Vivas. E era um sonho para mim estar ali, né, naquele momento. Mas eu queria fazer desenvolvimento de medicamentos. E aí um dia, no computador, aquele computador Compaq. Foi um parecido que eu usei. Eu entrei no site da Fiocruz. E aquilo para mim era tão distante, né? Muitos sites lá no Rio de Janeiro, a Fiocruz no Rio de Janeiro. Eu disse assim, seria um bom lugar para trabalhar. Foi muito interessante. E aí eu tive a oportunidade, né, de ir para fora do Brasil, de fazer uma pós-graduação fora do país. Vivi 6 anos na Alemanha. Foi uma oportunidade, foi uma experiência bem interessante. E quando eu saí da Alemanha, eu fui para Rondônia. Vivi 8 anos na Amazônia. Outra realidade. Né? E foi lá na Amazônia que eu cheguei mais perto da Fiocruz, num processo, né, de descentralização dos primeiros governos, né, do presidente Lula, num processo de descentralização das ações de ciência e tecnologia do eixo sul e sudeste. Foram constituídos alguns escritórios da Fiocruz aí na região norte, em Rondônia, aqui no Ceará, no mesmo período, em Teresina, no Piauí, e no Mato Grosso do Sul. E aí, eu estava chegando em Rondônia naquele momento e tive a oportunidade de ingressar inicialmente no governo do estado, como servidora pública, no governo do estado de Rondônia. E, em seguida, na Fiocruz, né? Também tive a oportunidade de dar aulas. Já dei aula em Rondônia também, viu? Quantas histórias inspiradoras, minha gente. Eu tô aqui só aplaudindo cada um de vocês. De dar aulas em universidades, né, privadas lá em Rondônia. Mas aí, com a chegada da maternidade, não tinha como conciliar, era muita atividade. E então eu optei por me dedicar à ciência, à pesquisa, que era o que eu amava. E foi uma coisa assim tão natural, porque um ex-diretor da Fiocruz foi à Embrapa, o meu marido é pesquisador da Embrapa, e ele disse que estava precisando
precisando de uma pessoa que trabalhava na área que eu tinha acabado de me especializar. E aí eu fui, depois eu fiz o concurso, bom, enfim. Quando ele adoeceu, eu vim para cá. Só que quando eu vim para cá, a área que a gente estava estabelecendo, que é desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de anticorpos monoclonais, lá em Rondônia, era uma área que estava sendo pensada aqui para o Ceará. E aí vem a oportunidade. Você pode traduzir, por favor? Você pode traduzir como monoclonal? O quê? Bom, não. O que era isso? Anticorpo, Beleza. anticorpo é uma, Eu sei, mas uma molécula, Uhum. né, que o nosso organismo produz Sim. para tentar Combater. apoiar, né, apoiar Sei, o mas nosso esse tipo organismo específico no que você controle de doenças. Ela tá ficando diferente. Ela quer saber a diferença Aí do monoclonal e policlonal. Menina, a gente vai fazer uma aula aqui, viu? É bem complicado explicar Então, dá isso um aqui, geral. mas aí eu vou dar, que aí você vai entender. Quando a gente produz, o nosso organismo produz anticorpos, ele produz anticorpos para vários antígenos, para vários micro-organismos. Tá? Ele produz para vários micro-organismos. Isso é uma resposta, e que isso vem a partir de diferentes clones de linfócitos, que são as células produtoras de anticorpos. Ok. Tá? Pronto, Então, é uma olha aí. resposta policlonal. São vários clones. E por que isso estava começando no Ceará só inclusive, acho que é importante O até que ela está dizendo é importante, atenção. porque não é só os anticorpos, eles não só são direcionados, por exemplo, para doenças por vírus. Você pode utilizá-lo em outras doenças Isso. que tenham assim, onde o corpo também desenvolve além da Isso. policlonal. substâncias agressivas, se desenvolve agressivamente. Isso. Então, assim, o anticorpo é um tipo, né, de tratamento que é feito há mais de um século, Eu sei. né? Como o Inclusive pra tratamento. O tratamento, eu já chegar lá, mas o Eu tratamento atraio logo. o tratamento para envenenamento por animais Sim. peçonhentos. Entendi. Então, assim, o tratamento para animais peçonhentos hoje é produzido com soro, né, de cavalo ou de outros menores animais, de ovelhas, né, enfim. Uhum. E esse soro é uma mistura de anticorpos para as diferentes toxinas presentes no veneno. Veneno de Acontece picada de serpente. De serpente, de escorpião, Que tem muito de no interior. aranha. E daí você participou disso aqui no Não, Ceará, da pesquisa aí- sobre essas coisas. Aí acontece que você pediu para falar Agora sobre a aguente, diferença, né? a Ai. diferença de anticorpo. A gente não tem tempo pra explicar Não, tudo não, isso. tem mas não. eu já tô E ainda mais que ela finalizando. Me diga uma coisa, Thais, qual é o tempo nosso? Qual o Na verdade, deadline? o Não, diretor já deixa dizendo, só- já deixa estamos só se encaminhando Tá pra vendo, encerrar. gente? É Deixa isso eu é o só- que as Um mulheres minuto falam. e meio. Deixa Isso é eu só assunto de mulher. concluir. Vai, Mas- conclui sua linha de mas- raciocínio. Não precisa explicar mais tanto assim, não. Mas no caso do câncer, normalmente você tem alguns alvos moleculares que são Específicos. importantes para o crescimento do tumor. Então, você gera anticorpos a partir de um clone só, por isso que é chamado de monoclonal, Olha. tá? É simples. Pra Uhum. Para Legal. você Direcionar. neutralizar ou direcionar para um alvo molecular. Ao invés de vários alvos moleculares, você trabalha com um alvo molecular. E Perfeito. isso deve ser em breve, porque está previsto para 2031, produzido aqui, eu digo anticorpos monoclonais, tá? Produzido aqui. Aqui no Ceará. Meu E o que vai trazer um impacto Deus! muito grande para a nossa economia Saúde. e para Para a nossa saúde. a nossa saúde, para o bem-estar Viva a social. ciência, gente. Ai, Então, eu a gente arrepio. está, por isso que eu disse, depois Ela eu guarda falo. no final por último. Não, a gente está aí, estava conversando agora há pouco com a nossa secretária, com a perspectiva, né, de iniciar a construção de uma área fabril
para a produção de anticorpos monoclonais ou insumos farmacêuticos ativos, IFAs, que não é só de vacina, é vacina, mas também é medicamento biológico, medicamentos de alto custo. Para que o Brasil fique também autossuficiente para isso. E medicamentos que possam ser úteis para câncer, para doenças inflamatórias, como artrite, como doença de Crohn. Doenças autoimunes. E aí, para apoiar, né, a soberania do nosso país. Gente... Infelizmente, o podcast é muito pequeno. Infelizmente, mas assim, cada história de vocês, cada trajetória valeria um episódio inteirinho. Eu queria muito aprofundar, realmente, conhecer afinco, assim, a fundo cada história de vocês, a trajetória. Mas teremos que ficar por aqui. Quem sabe um parte 2? Mulheres na Ciência, parte 2. Comentem aí, pessoal. Peçam a parte 2. Por favor, quem quiser, coloca aqui. Eu também quero fazer elas ouvir sobre aqui buraco negro, sei que lá. Ora mais. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Eu queria que deixasse uma mensagem, brevemente uma mensagem, para a gente encerrar o episódio de hoje, seja de inspiração, assim, para inspirar outras mulheres, incentivar outras mulheres a seguirem na área da ciência, sim, por que não? E eu queria começar pela secretária, por gentileza, para a gente encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Eu vou terminar pelo modo que eu comecei, né? Então, desafios são postos. Enfrentar esses desafios não só precisa de coragem, mas de estímulo. E aí, assim, claro que um ambiente familiar ele é necessário, que se tenha esse estímulo, mas também ter um estímulo e um apoio para que essas meninas possam avançar no que sonham, no que querem fazer. E as mulheres que concluíram, né, o seu doutorado, que permaneçam estimulando também outras meninas. E lembrando que a ciência não está só dentro da universidade, né? Ela também está ali no campo. Eu aprendi o que é um princípio de um chá pela minha avó, que não sabia nem ler. Então, o conhecimento ele está ali também ancestral. E dizer que oportunidade a gente não deixa passar. Então, é isso. Se preparem, educação é o caminho. Estimulem umas às outras, apoiem umas às outras. E aos homens também que apoiem, né? Suas companheiras, suas irmãs, porque eles também são fruto de mulheres e também vão ter também mulheres em sua vida ao longo, né, do tempo. Então é isso, oportunidade, desafios postos e soluções. É isso que a gente gostaria. Larissa? Eu diria, por favor, saibam mais sobre ciência cidadã. Ciência cidadã é uma coisa muito importante que é pouco falada no Brasil, mas se trata principalmente da a união populacional em geral, qualquer pessoa contribuindo voluntariamente para a ciência. Isso é uma coisa muito bonita de se ver. Então, saibam mais sobre ciência cidadã e apoiem principalmente as mulheres cientistas, e todo o resto, né? Que você falou, eu acrescentaria um pouquinho mais disso, apoiem independentemente de qualquer coisa. Se tem algum parentesco com você ou não, às vezes compartilhar uma publicação, sabe? Onde tem alguma mulher divulgando sobre alguma conquista ou algo na área da ciência. O simples fato de você inspirar, sabe? Já é motivo, já é razão para ser compartilhado, para ser apoiado. E muito obrigada pelo convite. Estou muito, a gente muito agradece feliz em te ver de novo. O arroba para o pessoal seguir. Arroba Laritrix com 2 T's. L-A-R-I-T-T-R-I-X. Perfeito. Todo mundo seguindo, então, para acompanhar. E você, Carla? Bom, eu vou pedir licença, tá? Para ler uma poesia que eu escrevi ano passado. Sertão, ciência e mar. Chuva pouca que cai. Povo resiliente. Arroz, milho e feijão, mel de abelha, caju e melão. Quitutes do meu sertão. Menina traquina na chuva, a velha que geme de dor. Mulher parida e climatério, para tudo se tem remédio. Sabedoria, ciência e amor. Resfriado, cancro e inflamação. Ferida, pressão alta e coceira. Cumaru, pau-d'arco e aroeira. Confrei, colônia, alecrim. Do bioma caatinga,
joias de um jardim. Povo de fé e coragem, entre tradição e transição, tira o sal da água do mar, gera energia solar, gera energia dos ventos, produz novos medicamentos. Viva o povo do meu Ceará. Ainda é um artista essa mulher. Poeta nas horas vagas, tá? Eu Nas escondei horas esse vagas. talento aqui no podcast, viu? Deixou pro final, melhor pro final. Eu queria, Thaís, somente agradecer, tá, a oportunidade de estar aqui à tarde com vocês e estimular, né, mulheres e meninas a trilharem os seus caminhos. E saibam, meninas e mulheres, que tem várias outras mulheres dando força para vocês serem o que vocês quiserem. Perfeito. Não Muitíssimo poderíamos obrigada. acabar com a Muito melhor obrigada, forma do viu? que essa. Muito Muito obrigada mesmo obrigada. pela participação. Vocês deixaram esse papo, essa conversa muito rica e muito inspiradora. Então, Sandra Monteiro, Carla Celedônio e também Larissa Paiva, Laritrix, muito obrigada a você também que nos acompanha aqui pelo podcast A Vida é Delas. Continue nos acompanhando, comenta, curte, você que nos acompanha pelo YouTube ou então pelas principais plataformas de áudio ou pela nossa querida Verdinha também, ó. Um cheiro grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau.